Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga. Hoje a gente está num novo cenário que está sendo um teste, na verdade, vamos ver se vai dar certo. E a gente vai falar um pouquinho sobre consumo, mas também sobre essa produtividade desenfreada e o que cada coisa tem relação com esse tema. Então, gente, na caixinha de perguntas lá do meu Instagram, inclusive sigam aqui as minhas redes sociais, perguntaram pra mim qual que era a relação de consumo e a saúde mental. Eu já tenho 2 vídeos bem interessantes falando sobre esse tema aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Mas hoje a gente vai falar de uma forma um pouquinho diferente, pensando no discurso capitalista. O discurso capitalista é um dos pontos, né, que Lacan acaba conversando com a gente sobre os discursos. A gente tem o discurso da histérica, o discurso do analista, o discurso do mestre. Enfim, o discurso do capitalista foi um discurso que ele foi fazer posteriormente. E é um discurso interessante porque é um discurso que não faz laço com o social. Não existe sujeito nesse discurso, existe só uma falta e uma busca em relação a um objeto. Então, quando o sujeito ele está muito imerso nesse discurso capitalista, falta sujeito, falta escolha. De forma geral, a gente vai estar envolta por esses discursos e o discurso capitalista perpassa a nossa sociedade de uma forma muito grande. Mas a questão é quando um sujeito obedece a esse discurso de uma forma muito intensa. E isso vai afetar a saúde mental de formas singulares para cada um. É um discurso que não faz circulação e que ele não faz laço. Assim como vocês podem ver aí na telinha, que eu tentei desenhar para vocês. Desculpem a minha letra, né? Mas enfim, tentei. Não é a falta que move, é uma falta que fala você não tem. Né? Então ele não tem articulação como a gente vê aqui, né? Ele não tem sujeito. Vocês podem dar uma olhadinha aqui. É o objeto A que vai em direção ao sujeito barrado. É uma articulação entre S1 e S2. Né? Então ele limita o lugar do desejo e transforma o desejo só em falta. Então ele não cumpre nenhum tipo de satisfação porque não tem conexão. Né? Então ele só evoca essa falta. Compre, goze, viaje, tenha, né? E não necessariamente uma articulação sobre o que é isso para cada sujeito. E tem muita diferença entre o que ir em direção que você quer e um desejo que move. Você vai em direção a isso sem saber o que você deseja necessariamente, buscando uma satisfação no nada, né? Que são esses objetos. Então, a partir disso, né, essa pessoa ela tá sempre em busca de uma completude e ele dá essa falsa noção de completude até que o próximo objeto seja lançado ou que tenha uma nova sensação de preenchimento. Enfim, é um assunto um pouco complexo pra gente conversar, mas eu quero deixar claro aqui que esse discurso capitalista é algo que a gente precisa pensar quando a gente está na clínica. Outra coisa interessante com relação ao consumo é entender que lugar que ele ocupa na vida de cada sujeito. E por isso que a gente sempre fala que na psicanálise a gente trabalha no 1 a 1. Às vezes um sintoma ele é estrutural e a gente não pode tirar esse sintoma ou acabar com esse sintoma porque também acaba com a estrutura do sujeito. Então é muito delicado quando a gente está falando sobre o lugar que tal discurso ocupa na vida de um sujeito. Então, essa investigação que a gente faz sobre o discurso capitalista é uma investigação importante, porque cada um aqui está submetido a esse discurso de alguma forma, mas em níveis diferentes. O consumo ele pode afetar a saúde mental de diversas formas e em diversos níveis, quando isso acaba afetando a vida financeira. Enfim, tem uma função reguladora muito importante para o sujeito e a gente tem que observar qual que é a função do consumo na vida daquela pessoa. Mas isso, novamente, é no 1 a 1. E aí isso tem relação também, esse discurso capitalista, com uma pergunta que vocês fizeram, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, sobre falar sobre a cultura da produtividade excessiva como valor pessoal, acumular diplomas.
Isso vai no mesmo sentido do consumo. Porque quando a gente consome alguma coisa, seja diploma, cursos ou qualquer coisa nesse sentido, a gente está falando sobre posse e sobre uma falicização desses objetos ou desses cursos. Então, parece que a partir do momento que eu ter esse objeto, eu vou ser alguém, eu vou ser reconhecido, ou eu vou ter algum tipo de prestígio. Isso vale tanto para os objetos de consumo quanto para esses diplomas, né, que as pessoas têm e que a gente está sempre em busca de novo conhecimento. A diferença é que isso pode estar atrelado a um discurso do mestre, a um discurso universitário, né, que a gente fala sobre ter algum engajamento, sobre, enfim, o que a gente está fazendo aqui, que a gente fala sobre ter autoridade em algum assunto. Isso passa por querer ser um mestre, né, isso passa por querer lecionar algo ou ter algum tipo de conhecimento, ter autoridade. E isso também diz sobre como o sujeito, perpassa aí pela sociedade, como que ele quer se colocar nesse social. Então isso tem relação com o capitalismo, que nos fala sobre ter determinada postura, ter determinado objeto, ter determinado corpo, e ter determinado estudo, né, ou quantidade de estudo, um curso tal, um curso X, um curso Y, para ser alguém dentro da sociedade. E aí a gente precisa de muita análise para discutir tudo isso e ver qual que é o lugar desses estudos e desse diploma na vida de cada sujeito. Gente, por enquanto é isso. Tem muito mais coisa pra gente falar sobre esse assunto, mas eu quis deixar esse vídeo um pouquinho mais curto e quero que vocês perguntem aqui embaixo mais coisas sobre esse assunto pra gente trazer cada vez mais informações sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like e se inscreve no canal. Um beijo e até mais!